Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é o novo perfil da pobreza no Brasil. Isso é importante discutir, já que o governo tem como meta principal de sua gestão o combate à miséria, o Brasil sem miséria. E em razão de uma série de programas sociais que vêm sendo aplicados nos últimos anos, os impactos têm provocado mudanças nesse perfil da pobreza no Brasil. Sobretudo porque houve um deslocamento de um contingente de milhões de pessoas que deixam as áreas mais graves da miséria e começam a entrar no mercado de consumo, no mercado de trabalho. Porém, para explicar exatamente qual é esse novo perfil e as políticas que poderiam advir dessa pesquisa que foi feita pelo IPEA, Instituto de Política Econômica Aplicada, nós temos aqui hoje, como convidado, Dr. Jorge Abraão, que é membro da Diretoria de Estudos Sociais do IPEA, Instituto de Política Econômica Aplicada. Muito obrigado pela sua presença aqui. Qual seria, então, esse novo perfil que saiu dessa pesquisa, desse estudo feito pelo IPEA? Bom, o que o IPEA vem desenvolvendo já há algum tempo, ele acompanha a situação social brasileira, né? E acompanha o quesito pobreza e desigualdade há muito tempo. A gente já vinha percebendo que desde 2003 vem caindo tanto a pobreza quanto a desigualdade no Brasil. Então não é novo os resultados que nós chegamos, no sentido de que eles mostram, né, um avanço no quesito combate à pobreza no Brasil, ou seja, uma queda persistente, permanente da pobreza extrema, né, e que era importante a gente perceber o seguinte: qual é o perfil que está desse grupo que ainda resiste à pobreza e continua em situação de pobreza, como é que ele está composto? Né? Por algumas variáveis importantes, né? Do tipo o seguinte: qual é a escolaridade desse grupo, como é que ele é composto, a estrutura familiar do grupo, como é que ele está inserido no mercado de trabalho, qual a renda média que está sendo oferida por esse grupo, porque isso permitirá o desenho de políticas públicas, porque o maior nosso interesse é que esse conjunto de informações permita tanto ao governo quanto à sociedade poder ter um posicionamento e ajudar o desenho de políticas públicas, ajudar no combate à pobreza. Eu acho que o que o IPEA encontrou? Então? Bom, o que nós verificamos, eu acho que de importante, primeiro, ainda subsiste um conjunto razoável de pessoas na pobreza no Brasil, certo? Esse conjunto de pobres é formado por famílias, né, que têm ainda um conjunto de filhos, ou seja, são famílias onde são casais com filhos ou casais sem filhos, mas mais constituído por casais com filhos, né? Estruturas familiares de algo em torno de 4 a 5 pessoas, entendeu? Com um componente de crianças muito forte, entendeu? Sinônimo que, no caso, né, a pobreza no Brasil ainda tem um caráter, né, que de atingir de forma indireta as crianças, tá? Porque as famílias com mais crianças tendem a se colocar em situação de pobreza, entendeu? Temos um outro perfil, a renda média em torno de R$38, R$40 per capita, tá certo? O que não permite a elas suplantar a linha de pobreza de R$70, apesar, né, de algumas delas estarem participando dos programas de transferência ou ter algum tipo de relação com alguma atividade produtiva, mas grande parte dessa estrutura familiar não tem uma boa inserção no mercado de trabalho ou estão descolada do mercado de trabalho, são gente que estão ou na inatividade ou no desemprego, entendeu? O que torna a pergunta complexa de como vamos fazer para incluir de forma produtivamente esse conjunto da população, certo? Ou seja, isso é importante, né? Saber qual é o grau de adesão ou não desse conjunto ao mercado de trabalho. Então a gente já percebeu o seguinte: há um descolamento do mercado de trabalho nesse conjunto, tá? O quesito é que esse conjunto da população, em grande parte, está localizado em algumas regiões, principalmente na região Nordeste, certo? Fato já conhecido, e que tem um forte característica de estar conectado também às regiões rurais, né? O meio rural,
ainda é onde se concentra o maior conjunto da população pobre no país. Nós poderíamos dizer que seria no Nordeste e na zona rural estariam concentrados setores mais pobres? Eu acho o seguinte, nas periferias urbanas do Brasil como um todo, o que torna complexo até o combate à pobreza, porque as grandes cidades também têm o perfil de ter esse conjunto da população, mas de forma mais concentrada, desculpa, isso vai estar no Nordeste e nas zonas rurais. Ou seja, nós temos aí também uma questão de presença da informalidade, né? São setores, contingentes humanos expressivos que eventualmente são atraídos, né, por algum tipo de atividade econômica, né? Justamente. A gente viu o seguinte, cerca de 50 ou mais por cento deles ou está na inatividade ou está no desemprego e 30% está em alguma atividade agrícola ou movida no meio agrícola, entendeu? Com sazonalidade. Com sazonalidade, ou seja... Na cana, por exemplo. Poucos desse conjunto têm um salário mínimo ou têm uma carteira assinada, certo? São pouquíssimos que estão nessa situação que têm um tipo de relação mais estruturada no mercado de trabalho. Doutor Jorge, então a leitura que nós deveríamos fazer é, apesar de todos esses anos todos de aplicação de políticas, programas sociais dirigidos a combater a miséria, eles deram efeito positivos, um contingente saiu da miséria, porém uma massa muito expressiva ainda, até mesmo atingida pelos programas sociais, alcançada pelos programas sociais, apesar disso, continuam pobres. Justamente. A gente, no nosso trabalho, tem mostrado o seguinte, há um processo importante, né, de superação da pobreza, entendeu? Há um contingente de pessoas sendo incluídas dentro do que a gente chama de não pobres, entendeu? Seria famílias, a gente usa um critério do tipo, famílias que tenham algo em torno de R$2.000 em 4 pessoas, né? Quer dizer, uma família de 4, R$2.000, seria, teoricamente, no trabalho a gente trata isso como não pobres, né? Esse conjunto da população tem aumentado, e tem aumentado de forma expressiva, é o que mais aumentou. Isso é importante, dizer o seguinte, há um movimento, né, na população brasileira de melhorias substanciais no seu padrão de renda. E está se vendo isso no mercado de trabalho, está se vendo isso no setor de consumo, entendeu? Claro. Mas ainda subsiste, certo? Apesar do movimento muito forte, né, de transformação social, de melhoria social, subsiste um conjunto que está ficando, né, para trás nesse movimento. E esse é o que nós estamos chamando de um conjunto de extremamente pobres. Esses extremamente pobres têm essas características mais ou menos que eu levantei para você aqui agora. O Congresso